Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender aí a como criar aí nossos primeiros arquivos em PHP e já dar aí um ponto de partida para que a gente possa realmente já a programar. Eu vou partir aqui da ideia, como desde o início, de que nós estamos começando do zero e que eu não tenho nenhum editor, nenhuma IDE instalado aí na minha máquina. Então eu vou criar os arquivos utilizando simplesmente o bloco de notas. Bom, eu estou aqui então dentro aí da nossa pasta que nós criamos aí de nome blog. Você pode ter criado com outro nome, não tem problema. Então basta você estar aí dentro dessa pasta. Eu vou então aqui abrir o meu bloco de notas. Eu não vou escrever nada, tá, nesse arquivo. Eu vou simplesmente criar um arquivo PHP por enquanto, sem escrever nada. Então, eu vou aqui em arquivo, salvar como. Poderia clicar em salvar também, tá? Ia dar certo. Então, eu estou aqui dentro da pasta blog, aí dentro do meu servidor. É dentro dessa pasta aí que os nossos arquivos devem ficar. E eu vou criar o primeiro arquivo chamado configuração. E tenho que colocar a extensão, obviamente. Então, como é um arquivo PHP, então eu coloco .php. .php. Então, configuração.php. Aqui no tipo eu não preciso mexer em nada, tá? Mas eu tenho que me atentar se aqui na codificação está com o TF8, tá? Tem que estar com o TF8 aqui marcado, como está aqui já no meu. Se o senhor não tiver, coloque aqui o TF8 para evitar problemas com acentuação. Então eu vou salvar esse arquivo, não tem nada nesse arquivo, é simplesmente para que ele seja criado. Se eu voltar aqui no nosso diretório, então perceba que eu tenho aqui o meu arquivo configuração.php criado. Perceba que eu não coloquei acentuação, tá? Isso é muito importante. Então, ao criar aí esses arquivos, coloque aí sem acentuação. Você pode colocar hífen, a gente pode ver isso mais à frente, mas por enquanto, tente colocar exatamente esse nome aqui para você entender como eles vão funcionar aí dentro do nosso sistema. Perceba que o meu arquivo aqui criado, ele está aqui para ser aberto com o bloco de notas. Então ele está com o íconezinho aqui do bloco de notas. Mas se você tiver aí algum editor de texto mais avançado ou algum IDE, obviamente que ele pode estar aqui com um ícone diferente. Mas isso é também indiferente. Também perceba que ele está aqui exibindo a extensão .php. Pode ser que no seu sistema aí não esteja exibindo a extensão. Aí você tem que vir aí nas suas configurações para você ver como você pode modificar para exibir essas extensões. Então, criei o meu arquivo, vou voltar aqui no nosso navegador e vou atualizar. Perceba que então eu tenho o meu arquivo configuração.php criado. Para me acessar esse arquivo, basta eu vir aqui e clicar nesse arquivo. Perceba que o meu arquivo foi aberto. Então, configuração.php na URL aqui. Então, eu tenho que ter a extensão aqui quando eu crio um arquivo que não é um arquivo index, a gente já vai ver também. Então, eu posso nesses arquivos escrever qualquer coisa. Então, nesse arquivo aqui eu vou escrever simplesmente configuração. Aqui eu posso colocar acento. Então vou salvar aqui, salvei, volto aqui, vou atualizar. Então perceba que eu tenho aqui escrito configuração, que é o arquivo que eu acabei de criar. Então vou voltar aqui e vou então criar agora uma pasta para a gente ver também como que entra e acessa essas pastas. Então é bem simples, basta eu clicar aqui com o botão direito, nova pasta. Então, essa pasta eu vou escrever o nome de sistema. Você pode dar o nome que você quiser. Depois a gente vai entender lá mais à frente, do sistema avançado, como é que funciona o modelo MVC. Mas, por enquanto, simplesmente criei uma pasta chamada sistema. Então, vou voltar aqui, vou atualizar. Perceba que eu tenho ali o diretório sistema. Então, se eu clicar aqui, então perceba que ele adicionou aqui na barra de navegação sistema. Então, dentro dessa pasta sistema, eu não tenho nenhum arquivo. Então, a mesma hierarquia para essa pasta, deixa eu voltar aqui, é para esta pasta e as demais outras. Então você pode criar arquivos e arquivos e navegar entre eles. Então quando você acessa um arquivo diretamente, como a gente viu aqui, você tem que utilizar ali a extensão diretamente com o nome do arquivo. E quando você acessa uma pasta, obviamente que ele simplesmente acessa a pasta. Se tivesse outro arquivo aqui, então você acessaria aqui na frente com a sua extensão. Bom, dito isso, vamos então criar o nosso primeiro arquivo principal, que é o nosso arquivo index. Através do nosso arquivo index, nós vamos desenvolver nossas soluções, testar as soluções, também vai ser o ponto de partida aí do nosso sistema. Então, eu vou fechar aqui a configuração, vou abrir aqui novamente o bloco de notas e vou criar aqui então um novo arquivo.
Então vou aqui em arquivo, posso vir já diretamente salvar, como eu já falei antes. E aqui dentro da pasta eu vou dar o nome agora de index. Este é o nome mais comum para você utilizar aí como a página inicial, como documento inicial do seu sistema. Em alguns sistemas você também pode ver o nome default, default.php. No entanto, eu vou criar com o nome padrão e mais usual é index. Então, index, e não posso esquecer de colocar a extensão .php. Então, ele vai simplesmente criar um arquivo de texto. Observando aqui o TF8, vou salvar então. Não vou escrever nada por enquanto. E agora, se atente aqui. Se eu voltar aqui no nosso diretório, temos então nosso arquivo principal, index.php. Voltando lá, aqui se eu atualizar, vou atualizar então, perceba que agora não me é nada exibido. Por quê? Porque quando a gente cria um arquivo index, ou como eu falei anteriormente, default, ele é o arquivo inicial do nosso sistema, ele é o que abre primeiro aí dentro do nosso sistema. Então, neste caso de index, eu não preciso colocar o index.php, ele é opcional, para que esse arquivo seja iniciado. Então, se eu vir agora também e colocar index.php e dar um enter, perceba que o mesmo arquivo é aberto. Então, colocar ou não o default, ou seja, o arquivo default é opcional. Então, colocar ou não o nome escrito .php, ou seja, index.php, é opcional. Então, vou aqui no nosso bloco de notas, vou escrever algo. Este é nosso arquivo index. Lembrando que nós não estamos escrevendo código em PHP, tá? Simplesmente estamos escrevendo texto puro, pois arquivos PHP também permite isso. Então, eu vou aqui salvar e vou atualizar e perceba que eu tenho aqui, este é nosso arquivo index. Então, se eu apagar ali o nome na barra de navegação, dar um enter, perceba que eu tenho aí o mesmo resultado então. Então, sabendo agora criar os nossos arquivos e tendo aí o nosso arquivo default, a gente pode realmente, de fato, começar a entender a programação em PHP. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.